Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e hoje, por meio desse review, eu quero apresentar a Teologia do Novo Testamento de George Eldon Ladd, uma publicação da editora Hagen. Gente, essa Teologia do Novo Testamento é fantástica, porque ela vai trabalhar a diversidade na Teologia do Novo Testamento dentro da unidade que existe no Novo Testamento. São 27 livros, porém, eles trabalham em diferentes aspectos teológicos em cada um dos livros, um tema único. E o George Eldon Ladd, ele muitas das vezes faz uma exegese, faz uma análise, começando dos evangelhos, partindo pelos escritos paulinos, as epístolas. Material aí de mais de 800 páginas. É uma das boas teologias do Novo Testamento que nós temos no mercado. Na descrição do vídeo tem um link se você quiser adquiri-la. Li de capa a capa esse material e eu deixo de indicação para vocês. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos de vídeo. Muito bem, pessoal, aqui estamos com a nossa Teologia do Novo Testamento de George Eldon Ladd, uma publicação da Hagnus Editora. Bom, essa teologia ela tem de conteúdo da teologia propriamente dita, 870 e poucas páginas, mas ainda ela tem um índice remissivo, então ela ultrapassa 900 páginas, tá? Material de capa dura, essa aqui é a edição revisada, e é uma das grandes teologias do Novo Testamento que nós temos. George Eldon Ladd, ele foi um grande estudioso aí do Novo Testamento, né? Gordon Fee indica, Harold Hoehner também indica, Robert Gundry, enfim, grandes estudiosos aí da Bíblia indicam essa obra. Bom, vamos apresentar um pouquinho, mostrar um pouquinho de cada um dos capítulos, né? Pra gente conhecer. A gente já fez um vídeo aqui mostrando as nossas primeiras impressões dessa obra. Então a gente tem aqui a primeira, segunda folha de rosto, ficha catalográfica. A primeira edição é de agosto de 2003. Essa aqui é uma reimpressão de janeiro de 2020, né? E aí a gente tem um sumário. Eu quero chamar a atenção que ela gasta aí cerca de 50 páginas, trazendo um pouquinho sobre a história da teologia do Novo Testamento. Em seguida, um pouquinho sobre o que é teologia bíblica. E a partir da página 51, a gente tem o conteúdo da teologia propriamente dito. Então a gente vai ter a teologia bíblica dos evangelhos sinóticos, divididos aí em 15 capítulos, tá? Depois a gente tem a teologia bíblica do quarto evangelho, que seria o evangelho de João. A gente tem aqui a teologia bíblica da igreja primitiva, livro de Atos. A gente tem a teologia de Paulo, então vai trabalhar as cartas paulinas. Hebreus e as epístolas gerais, então Hebreus, Judas, Tiago, 1ª, 2ª, 3ª João, enfim, Pedro. E aí a gente tem Apocalipse. Depois a gente tem aí um apêndice e em seguida um índice remissivo, tá? Então é basicamente esse o conteúdo da obra. A gente tem aqui o prefácio da edição revisada. Aí tem algumas explicações, né, com relação à maneira como o George Eldon Ladd trabalhou sua teologia. Prefácio à primeira edição. Então o objetivo aqui é que esse estudante encontre orientação para a mais importante e recente literatura de todos os principais tópicos da teologia do Novo Testamento. O autor aborda os objetivos da sua obra sentindo que a teologia do Novo Testamento deve ser primariamente uma disciplina descritiva. Interessante, né? E aí nós temos a lista de abreviaturas e já entramos na parte introdutória. Eu quero chamar a atenção para um ponto muito importante nessa teologia. Sempre no início de cada um dos capítulos a gente tem uma bibliografia, logo de cara, tá? Então não se assuste. E aí nós entramos aqui no conteúdo da teologia bíblica. Na verdade, esse primeiro, como eu disse no início, as 50 primeiras páginas são introdutórias. Então, George Eldon Ladd ele vai trazer aqui aspectos históricos sobre as maneiras de se fazer teologia do Novo Testamento, quando começou, como surgiu. Então ele vai trabalhando aqui, mostrando, por exemplo, as mais variadas escolas de interpretação. Então aqui ele vai citar muita gente, né? A nova busca pelo Jesus histórico,
Eu fiz algumas marcações, essa parte às vezes era um pouquinho difícil de entender, mas é porque ele realmente desenvolve aqui um pouquinho da história, como se desenvolveu a teologia do Novo Testamento, historicamente falando. Tem aqui a segunda parte dessa introdução, teologia bíblica, história e revelação. Então, ele também aqui vai explicar um pouquinho sobre o que é teologia bíblica, o que é revelação e o que é história. Então, ele faz essa diferença desses 3 pontos. Então, esses aspectos introdutórios, eles são muito importantes, né? Então aqui até coloquei uma observação. E ele vai focar muito nisso aqui, ó, unidade e diversidade. Uma vez que a teologia bíblica descreve os atos divinos na história redentora, devemos esperar uma progressão na revelação. Os vários estágios da interpretação profética da história da redenção são igualmente inspirados e fontes de autoridade, mas eles incorporam graus diferentes na apreensão dos significados envolvidos. Então, sempre ao final de cada um dos capítulos, a gente tem as notas de rodapé, que geralmente estão marcadas aqui no texto, através desses numerais aqui que você encontra pertinho das palavras, e aí tudo isso leva a essas notas no final. Com relação à diagramação, vou explicar agora para vocês. Então a gente entra aqui no capítulo 1, a teologia bíblica dos evangelhos sinóticos. Ele não vai trabalhar, nesse caso, livro por livro, mas ele vai trabalhar temas ligados aos evangelhos sinóticos. Então, cada capítulo tem a sua página de descrição, tem aqui a bibliografia, e aí nós entramos no conteúdo da teologia bíblica, né? Eu gostei muito da diagramação, é uma diagramação muito bem organizada, cada tópico do capítulo está aqui numa letra destacada, o tamanho da letra é muito confortável para a leitura, não é letra pequena, não é aquele material que vai forçar as suas vistas, pelo contrário, é uma letra muito confortável. E sempre aqui na parte de baixo, né, a gente tem aqui o nome do capítulo, o número da página e a temática que ele vai desenvolver. Os capítulos não são tão longos, é interessante que a maneira como ele faz a teologia bíblica do Novo Testamento é uma maneira fácil de entender, apesar de ser um material exaustivo. Então, ele vai desenvolver sempre citando muitas passagens bíblicas, ele vai muito no original, no grego, né? Então, a fim de preparar o povo para o reino vindouro, João proclamava ao arrependimento que se submetesse ao batismo nas águas. Arrependimento, metanoia, é um conceito contido no Antigo Testamento, significa simplesmente voltar-se. Tá vendo? Ele vai explicando, né, as palavras-chave de cada tema, a origem do batismo de João, enfim. Então, olha só, esse primeiro capítulo já foi. Terminamos e entramos aqui no segundo capítulo. Então, essa primeira parte vai trabalhar João Batista, né? O primeiro capítulo, né, trabalhou sobre João Batista. E aí o capítulo 2, a necessidade do reino, o mundo e a humanidade. Todas essas temáticas são ligadas os evangelhos sinóticos, né? Então, capítulo 3, o reino de Deus, interpretações concernentes ao reino de Deus. Cada capítulo tem aqui uma parte introdutória, e aqui ele vai desenvolver um pouco dentro da teologia histórica também, né? Esse pensamento do reino de Deus no judaísmo, o significado da expressão Basileia tu tel, né? O reino de Deus. George Eldoled, muitas das vezes, ele apela para a exegese, para fundamentar o seu pensamento. É uma teologia bem assim, fácil de entender, e ao mesmo tempo ele se aprofunda nas temáticas que ele propõe, né? Ele não desenvolve livro por livro, ele vai desenvolver temas teológicos em cada livro. É a forma como ele trabalha a sua teologia. Então aqui encerramos mais um capítulo, notas de rodapé, e aí já entramos no capítulo 4, a nova era de salvação. E tudo isso ligado aos evangelhos sinóticos. Então ele caminha nos textos bíblicos dos sinóticos para estar desenvolvendo essa linha de pensamento. Capítulo 5, Deus do reino. Olha só que interessante. Mais uma temática nos sinóticos. O mistério do reino, capítulo 6. Cânones de interpretação. E aí ele faz algumas citações.
O mistério do reino, os 4 tipos de solo, a parábola do trigo e do joio. Todas essas parábolas são importantes. E olha só, a parábola do grão de mostarda ilustra a verdade de que o reino, que um dia será uma grande árvore, já se encontra presente no mundo de forma frágil e insignificante, né? Os judeus esperavam que o reino fosse como uma grande árvore, cujos ramos as nações encontrassem abrigo, tá vendo? Ele vai explicando. Tem aqui a parábola do fermento, o tesouro e a pérola, a rede, a semente que cresce por si mesma. Olha só que interessante essa parte, né? E aí muita gente deve estar perguntando, George Eldon Ladd seguia qual linha? Olha só, eu fiz até uma marcação. O reino é a atuação exterior visível da vontade divina, é o ato do próprio Deus, está relacionado aos seres humanos e pode atuar neles por intermédio deles, porém nunca se torna sujeito a eles. Ele permanece sendo sempre um reino de Deus. É importante o fato de que, embora os homens devam receber o reino, este ato individual de recepção humana não é descrito como uma vinda do reino. O reino não vem à medida que as pessoas o recebem. O fundamento da necessidade que os homens têm de receber o reino repousa no fato de que Jesus entrou, que o reino entrou para a esfera da história. Deus fez algo novo. Ele visitou seu povo na missão de Jesus, trazendo-lhe a salvação messiânica. O ato divino requer uma resposta humana, muito embora permanece sendo um ato divino. Então aqui a gente tem uma sinergia nesse ato de salvação. George Eldon Ladd, ele seguiu uma visão arminiana. Embora esse material ele é bem assim tranquilo, não é um material de teologia sistemática, né? A gente tem que destacar, é um material de teologia bíblica. Então a teologia sistemática é que vai desenvolver mais isso, né? Capítulo 7, o reino e a igreja, Jesus e Israel. George Eldon Ladd, ele seguiu uma linha mais para o pré-milenismo histórico, né? Então ele não faz distinção entre Israel e a igreja. Ele vai defender que é um povo apenas. Então ele vai explicar. Fiz aqui algumas marcações. Aqui ele até faz uma exegese de Mateus 16. A igreja não é o reino. O reino cria a igreja dá testemunha do reino. Então, é muito interessante, né? Ele faz aqui alguns comentários, e eu destaquei alguns pontos. A igreja é um instrumento do reino, a igreja, a detentora do reino. E sempre ele finaliza com as famosas notas de rodapé. Então tem muita coisa, a ética do reino. Então, dentro dos evangelhos sinóticos, ele vai desenvolver muito essa questão do reino. Capítulo 9, Messias, principalmente em Mateus, o Messias no Antigo Testamento, ele vai desenvolvendo dentro das passagens e profecias, né? A ideia messiânica no judaísmo, a expectativa messiânica nos evangelhos, Jesus e o Messias. Então, é bom porque ele vai também no Antigo Testamento para encontrar o cumprimento no Novo com relação às expectativas sobre o Messias. Capítulo 10, o Filho do Homem, ele continua desenvolvendo esse assunto. Capítulo 11, o Filho de Deus, da mesma maneira, cada ponto, cada tópico muito bem organizado. Há algo que imediatamente nos surpreende nos sinóticos. Jesus nunca usa o título completo para designar sua própria pessoa, mas muitas vezes fala de si mesmo como filho. E aí a gente tem todo o desenvolvimento sobre isso. Ponto importante no capítulo 12, o problema messiânico, Jesus da história e o Jesus histórico. Então, George Eldon Ladd, ele vai seguir uma linha ortodoxa, mais conservadora, mas ele traz aqui também a existência de outros pensamentos com relação ao Jesus histórico. Então, é uma teologia de cunho intermediário caminhando para o avançado. Capítulo 13, a missão messiânica. Então, o evento da crucificação, predições da paixão. Então, ele reconheceu que Jesus era uma pessoa inocente, está falando aqui do Pilatos, e não um revolucionário perigoso. Contudo, cedeu à pressão do Sinédrio e crucificou Jesus como um zelote sedicioso. Nossa preocupação é com a teologia da morte de Jesus. Será que ele previu sua morte? Que significado lhe atribuiu? Ele vai trabalhar todo esse desenvolver. O significado da cruz. Todos os 3 evangelhos, assim como Paulo, registram a palavra de Jesus ao instituir a última ceia. Enfim, então, muito bacana também. A morte de Jesus é sacrificial. Então,
A morte de Jesus é escatológica. E aí vai trabalhando, né? A gente tem aqui expiação substitutiva. Ele trabalha dentro desses 3 pontos. Expiação substitutiva, expiação universal, expiação pela cruz. Então ele vai falar que Jesus morreu por todos. Eu até fiz algumas marcações sobre isso, né? Sobre a universalidade dessa morte de Cristo. Mas aí eu apenas marquei, né? Eu não destaquei aqui para mostrar para vocês. Mas ele vai defender uma expiação universal aqui no seu material. E é claro, a escatologia também nos Sinóticos, capítulo 14, estado intermediário, ressurreição, inferno, a perspectiva de Jesus quanto ao futuro, as origens, enfim, a perspectiva histórica de Jesus quanto ao futuro. Então tudo isso é desenvolvido também aqui no seu material, tá? Bom, e aí nós chegamos no capítulo 15, onde há um resumo da teologia de Mateus, Marcos e Lucas, os 4 evangelhos, 4 visões, 4 maneiras. Olha só, ele vai mostrar aqui primeiro o evangelho de Mateus, né? Ele vai trabalhando evangelho por evangelho, um resumão, os temas principais, Israel, Jesus e a igreja. Aí depois ele parte para Marcos e Lucas, tá? Bom, eu mostrei para vocês a maneira como ele trabalha cada um dos capítulos, e aí a gente tem agora o 4º evangelho, que é o evangelho de João. A partir do capítulo 16, ele traz aqui as diferenças entre João e os sinóticos, né, o cenário do 4º evangelho, a terminologia joanina. Tudo isso aqui é muito importante, você vai ter uma compreensão ampla sobre essa teologia do evangelho de João, que é bem assim, diferente, né, daquilo que os sinóticos trabalham, embora em todo o material ele mostra os pontos, a diversidade da teologia do Novo Testamento e unidade ao mesmo tempo, né? Então, olha só, o dualismo que existe em João, 2 mundos, trevas e luz, carne e espírito, cosmos, né, a humanidade e inimizade com Deus. Capítulo 18, a cristologia em João. Um tema muito importante no capítulo 19, né, que é a vida eterna. Um aspecto muito importante em João. E aí ele traz à tona aqui até mesmo aspectos ligados a esse tema no Antigo Testamento. Enfim, ele traz assim a teologia de João de uma forma muito detalhada, né? Assim como ele faz em todos os livros. A verdade em João, olha só que interessante. Portanto, quando Cristo declarou, eu sou a verdade, quer dizer que ele é a plena revelação e incorporação do propósito redentor de Deus. A vinda de Cristo é a revelação da fidelidade de Deus para com o seu próprio caráter, a revelação do seu contínuo propósito como um todo foi a de dar testemunho dessa verdade salvadora. Nesse contexto, a verdade está intimamente associada à realeza de Jesus. Ele é um rei, porém a Pilatos Jesus declarou que a origem de seu reino redentor não era proveniente do mundo e que o seu reino não seria estabelecido pela força física. Capítulo 20, a vida cristã. Então, olha só. Em sentido simples de crer e aceitar a veracidade dos testemunhos da pessoa e da missão de Jesus é básico para a ideia joanina de fé. Os homens são desafiados a crer no testemunho das Escrituras, de Moisés e de seus escritos, além de crerem nas palavras e nas obras de Jesus, que em última análise significa crer no próprio Jesus. E aí tem várias passagens bíblicas com relação a essa temática. Ele traz aqui palavras no grego para sustentar o seu pensamento. Fé e sinais, um ponto muito importante, né? Olha só, a fé é sempre a resposta humana ao testemunho, independentemente se esse testemunho é o de João Batista, das palavras de Jesus, das obras de Jesus, das Escrituras e de outras pessoas, do Paracleto, dos discípulos, né? Então, há uma iniciativa divina e uma resposta pela fé. Há um outro ponto aqui sobre a predestinação. João não se esforça para reconciliar de modo sistemático essas declarações sobre a predestinação divina e responsabilidade moral. Ele não acha que haja contradição no fato da fé
apresentada como uma decisão da vontade do divino e ao mesmo tempo ser um dom da graça de Deus. Fica claro, portanto, que a decisão da fé não é uma realização metódica humana, como por exemplo as obras judaicas da lei, mas simplesmente a resposta adequada à revelação de Deus dada por Jesus, que se tornou possível pela graça de Deus, uma graça preveniente, né, de Deus. Isso é uma visão não calvinista da predestinação com a condicionalidade da fé, né, prevista. Um ponto importante também, o Espírito Santo em João, ele faz um desenvolvimento, ele sempre vai ao Antigo Testamento para trazer um desenvolvimento de pensamento até chegar naquilo que o autor neotestamentário cria. Então, muito interessante essa visão de João com relação ao Espírito Santo. E finaliza com a escatologia em João, né? A estrutura escatológica que ele vai encontrar também no Evangelho de João. E aí, a partir do capítulo 23, ele vai desenvolver a teologia da igreja primitiva, começando com Atos, né? Ele traz aqui aspectos críticos, né? Com relação a... Crítico é a análise, né, que ele faz. Então, ele desenvolve aqui o autor Lucas, né, como um historiador. Capítulo 24, a ressurreição de Jesus nessa ótica, do historiador, na ótica de Lucas, né? Então, olha só, o fato da ressurreição e a fé nela são inseparáveis, mas não idênticos. O fato criou a fé. Muito bom, né? Então, fato, história, crer, fé, doutrina. Todo o resumo dessa parte, eu sempre faço essas anotações importantes. O querigma escatológico, capítulo 25. Sempre ao final, gente, tem as notas. No início tem a bibliografia. O espaçamento da página muito bom, né? Um excelente espaçamento. Tempo da salvação, a questão do Jesus histórico. Todos esses pontos que foram trabalhados nos evangelhos também é trabalhado no livro de Atos, na perspectiva de Lucas. Lembrando que Atos é uma continuidade do evangelho de Lucas. Atos trabalha a igreja primitiva e é claro que a gente tem aqui a igreja, o início da igreja, o Pentecostes, e ele vai desenvolvendo todo esse assunto, né? A questão do batismo, a questão da organização da eclesia, ou eclésia, que é a igreja de Israel, vai desenvolver, né, o pensamento dele. Desse modo, a igreja, que começou como uma seita judaica em Jerusalém, tornou-se uma comunidade gentílica em Roma completamente livre da associação com os judeus judaicos. E aí a gente entra agora na teologia de Paulo, né? Primeiro ele faz aqui uma introdução, né, sobre Paulo. Esse capítulo ele vai traçar o perfil do apóstolo Paulo, e aí depois as fontes do pensamento de Paulo, né? Ele vai estruturar a natureza das fontes, né? Como que Paulo fundamentou sua teologia, de onde ou como ele fundamentou. Aí o George Eldon Ladd vai desenvolver a questão da revelação em Jesus, enfim, a revelação e tradição que existia também na época. Paulo e o Antigo Testamento também foi uma fonte, a maneira como ele interpretou o Antigo Testamento. Eu fiz várias marcações. E aí, a partir do capítulo de número 29, aí já é o pensamento teológico mesmo do apóstolo Paulo, baseado nas suas cartas, né? De Romanos até a carta de Tito, né? A carta a Tito, né? O livro ali que ele escreve, a epístola, a carta escrita a Tito. Então, as 13 cartas de Paulo estão bem desenvolvidas em todos esses aspectos, né? Então, a gente tem a humanidade sem Cristo, a gente tem alguns pontos, principalmente com relação ao pecado, enfim, isso é muito importante. Aí ele vai desenvolver a cristologia em Paulo, Messias é Jesus, ele cita aqui passagens. O entendimento sobre o messianário de Jesus envolve uma transformação de categorias messianas tradicionais, pois Jesus não reina como um monarca terrestre, a partir de um trono de poder político, mas como o Senhor ressuscitado e glorificado. É bem interessante. Cristo como o último Adão. Então eu estou detalhando para vocês um pouquinho de cada assunto trabalhado nos capítulos ao 31. A obra de Cristo, a expiação, tem aqui envolvido o amor de Deus, de forma sacrificial, vicária, substitutiva, propiciatória. Todos os homens estão condenados como pecadores e culpados
na presença de Deus. A principal verdade, aí se explica aqui, né, com relação à condição humana. E aí a parte redentora também, né? O amor de Cristo manifestado em dar-se a si mesmo como sacrifício a Deus deve ser imitado, enfim. E aí tem aqui triunfante. Então, aspectos dentro da teologia bíblica, a obra de Cristo, justificação e reconciliação. E vai explicar também de uma maneira bem assim, exegética, bíblica, né? Ele não, como eu disse, não é teologia sistemática isso aqui, é uma teologia bíblica. É aquilo que os textos bíblicos, os escritos de Paulo trabalham, ele vai focar nisso, tá? Então não confunda teologia bíblica com teologia sistemática. Então, da mesma maneira ele vai fazendo, ó, caráter da reconciliação, um ato de Deus iniciado por seu amor, em virtude da qual Deus não imputa aos homens suas transgressões. Ele explica, né, numa linguagem bem entendível. Olha só, a gente já está aqui na página 625, a psicologia paulina, né, outro assunto muito importante também. Capítulo 34, a nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo. Em Cristo, ele explica essa expressão, no Espírito, não estar na carne, mortos para a carne, morrer, viver com Cristo, circuncisão, como é que funciona isso no Evangelho, a morte para o mundo. Então são pontos essenciais, né, a gente ter essa compreensão. E aí chegamos aqui no capítulo 35, a lei. Como Paulo entendia a lei? Ele vai falar em diversas cartas, Gálatas, Romanos, enfim. Né, ele vai explicar o fracasso da lei, a reinterpretação da lei, a permanência da lei e o cumprimento em Jesus. E aí o 36 ele desenvolve também um assunto importante, que é a vida cristã. Já foi trabalhado em outros, lá nos sinóticos, por exemplo, mas também a gente precisa entender o que Paulo pensava sobre isso. A eclesiologia na visão de Paulo. E como eu disse, são vários pontos, né? Uma diversidade de pensamentos, mas é uma unidade, porque Paulo ele desenvolve, ele vai além daquilo que os outros apóstolos disseram. Ele vai falar a respeito dos dons, a respeito da igreja, a respeito de Israel também, os eleitos, né? O Espírito Santo, enfim, ele vai além do pensamento, por exemplo, dos sinóticos e de João. E o capítulo 38 é a escatologia também. Paulo ele dá mais informações sobre a escatologia, né, que os sinóticos e que o Evangelho de João, e ele vai desenvolver isso muito bem, principalmente nas suas cartas, a 1ª, 2ª Tessalonicenses e o final de 1ª Coríntios. E aí entramos agora em Hebreus e as epístolas gerais, e aí nesse caso, George Eldon Ladd optou por trabalhar livro por livro, já que são autores diferentes, né? Então Hebreus não se sabe quem é o autor, e ele vai desenvolver ponto por ponto, né? Cristologia, a nova aliança, são pontos bem importantes, vida cristã, enfim. E aí depois do capítulo 40 ele vai trabalhar Tiago, da mesma maneira. O capítulo 41, a 1ª epístola de Pedro, também da mesma maneira, né? Em seguida, capítulo 42, a 2ª epístola de Pedro e Judas, faz da mesma maneira. 43, as epístolas joaninas. Ele vai desenvolvendo tema por tema, que é trabalhado. Olha só. E aí depois tem um capítulo especial para Apocalipse, capítulo 44. Tem aqui, ele explica os métodos de interpretação de Apocalipse e a maneira como ele interpreta Apocalipse, né? Como eu disse, ele tinha uma visão pré-milenista histórica, né, de Apocalipse. E aí no final a gente tem um apêndice, que é o capítulo 45, que não foi escrito pelo George Eldon Ladd, mas pelo David Wareham, eu acho que é isso, onde ele vai trazer essa temática, unidade e diversidade no Novo Testamento, que é o foco do George Eldon Ladd na sua teologia do Novo Testamento. Esse capítulo aqui é muito legal, cerca de 20 páginas, onde ele explica, né, que a questão da harmonia do Novo Testamento, evolução das ideias, cada autor contribuiu para a gente ter, né, um livro, um testamento, né, um conjunto de 27 livros, com vários autores, várias ideias, várias
maneiras de se escrever, mas quando junta tudo, a gente tem uma unidade de conteúdo também, né? Ele explica aqui, através de cada ponto, essa linha de pensamento. Então, por exemplo, ó, a gente tem um contexto, os pontos centrais do Novo Testamento. Um contexto, que Deus é o único Criador. O centro, que é Jesus Cristo. A comunidade, que são aqueles que recebem Jesus e sua salvação por meio da fé. O ápice, que é a missão de restauração, estará completa quando o Senhor voltar para julgar o mundo, né? Então, esses 4 pontos aqui resumem o Novo Testamento, né? Unidade na diversidade é a grande temática desse material. Então, encerro aqui com algumas notas. Página 888. E aí, em seguida, a gente tem um índice remissivo, onde você consegue encontrar, por exemplo, você quer ler sobre eleição, página 727, 728. E aí a gente encerra, são exatamente 900 páginas, 901 páginas, precisamente, essa maravilhosa teologia do Novo Testamento de George Eldon Ladd. Que Deus abençoe vocês e até um próximo review, se Deus assim permitir.